esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante e nós temos sempre que lembrar assim, que aqui é uma aula. Então esse programa nosso é uma aula. Então a pessoa precisa de ter paciência para assistir à aula. Então todos os temas que nós trouxemos até hoje são temas muito importantes para a vida da pessoa. E o primeiro tema muito importante é sempre a informação do livro Na Luz da Verdade. Então, meus agradecimentos a toda a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mistério do Nascimento. É muito importante assim, porque muitos e muitos já ouviram ou já falaram da injustiça do nascimento, daquela criança ter nascido sem saúde. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho de entender os fios do destino que nós estamos entrelaçados. Então, são muitos fios, são milhões de fios que nós estamos entrelaçados. É só observar assim, a gente ouve um fato e a gente cria a imagem daquele fato, tempos depois a gente lembra daquele fato que ouvimos e que não procuramos saber de onde veio aquele fato, mas nós procuramos vivenciar aquele fato. O que vale para o espírito humano é o que ele faz, a maneira que ele fica impregnado com aquilo. É isso que precisamos de entender. Por exemplo, dois profissionais veteranos, um fala de um ato que ele realizou e o outro pergunta como ele realizou. Então, poucas palavras, aquele que está ouvindo entendeu a explicação do veterano. Então, o que vale para nós, aquele veterano, como ele gravou aquelas vivências, daqueles conhecimentos que ele precisa. É isso que nós vamos levar assim que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. O que ficou impregnado em nós. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que muitos e muitas funções que nós temos durante a nossa vida não têm serventia para a matéria fina. Porque quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, nós vamos para a matéria fina. A matéria fina é uma matéria muito diferente do que a matéria grosseira. É aquela matéria que nós sonhamos e que nós realizamos, mas o nosso corpo de matéria fina está ligado com o nosso corpo de matéria grosseira. Cada um é que tem que observar assim, que os fios que nós tecemos, esses fios que nós vivificamos, é que nós vamos ter que colher na próxima vinda na matéria grosseira. Então a pessoa precisa de ser muito cuidadosa com o que ela está tecendo. E que tem aquele ensino de Jesus que ele fala assim que precisamos de fazer para o semelhante aquilo que queremos fazer para nós. Então, quer dizer, o que nós queremos receber? A nobreza, a polidez, a coerência, a confiança. Porque, no caso de profissionais que executam funções na nossa moradia, e se ele é indicado por uma outra pessoa, a pessoa fala assim, não, fiquei muito feliz com o trabalho que ele executou. O jeito, a rapidez, a limpeza, foi um trabalho muito bom. É assim que nós ouvimos. Então, aquele profissional, ele está irradiando uma maneira muito boa de ser. É isso que ele vai levar. A condição da saúde física está sempre relacionado ao jeito que nós comemos, o jeito que nós pensamos e a intenção que nós damos. Aquela condição achando assim que nós seremos beneficiados, não seremos quando prejudicamos o outro. Nós vamos colher a mesma coisa. É isso que cada pessoa tem que ir observando o que ela quer para ela. O novo nascimento é aquela condição muito importante assim, que aquele que nasceu, ele traz para os pais uma maneira que aqueles pais ficam felizes. Aqueles que estão ligados àquela família, daquele novo nascimento, que colaboram, ficam felizes também. É isso que existe, essa retribuição que o Criador possibilita. Então tem aquela frase muito boa assim, que a gente sempre ouviu,
trouxe vida para nós, vivificou, mudou a harmonia do nosso ambiente. Então, a pessoa tem que lembrar que nós tínhamos que fazer esse trabalho de manter esta condição a vida toda. Então, cada espírito humano teria que ser, sim, muito cuidadoso para que as influências que ele venha a receber ou que ele venha a influir tenha que ser de ponderação, de coerência. Porque o amor que nós temos não é o amor do Criador. Porque o amor verdadeiro é aquele que possibilita a emancipação, o despreendimento, que é o amor dos animais. Eles criam os filhotes e depois eles desprendem desses filhotes. Então nós tínhamos que ter essa condição assim. Então o verdadeiro amor é assim, possibilitando um amadurecimento e um desprendimento. E cada um tem que observar assim. Quando vê uma criança que está sem saúde, muitas vezes é o karma dos pais. A transgressão que os pais cometeram e agora tem que passar por aquela situação. E muitas vezes aquela criança cometeu em épocas anteriores transgressões e agora vem com limitação. Então cada um tem que ir fazendo essa observação para no futuro ele ter uma condição boa na sua vida. Porque nós sabemos que ajuda muito uma mãe firme, uma mãe definida, uma mãe que equilibra. Então essa condição nós tínhamos que trabalhar conosco toda a época da nossa existência. Então naquelas famílias que nascem com doença hereditária, que é assim o nome que se dão, então vem o pai com aquela doença, vem a mãe, vem filhos com aquela doença. Então, muitas vezes, um daqueles que estão nascendo naquela família vem com uma força para dar coragem para todos aqueles que precisaram de vir com aquela doença devido às transgressões de uma época anterior. Então, aquele elemento que vem também naquela família, vem para auxiliar. Ele vem com aquela doença, mas com aquela coragem diferente para dar ânimo para todos aqueles ter a possibilidade de fazer o resgate de um comportamento que tiveram numa época anterior. O mistério do nascimento, essa bondade que o Criador nos possibilita. E é bom a pessoa ir observando assim, que quando nós vemos crianças pequenas que têm uma venda nos olhos, né, porque fala que a criança é inocente. Então foi colocado nos olhos daquela criança uma venda para que ela não soubesse do período anterior da sua existência. Porque se nós viéssemos a saber do nosso comportamento no período anterior, então o que aconteceria? Ficaríamos hoje como meros espectadores. E nós sabemos assim que quando para, tende a descer, escorregar, a cair. Porque uma casa que não está fazendo manutenção encontra-se desocupada, por si só aquela casa estraga. Fica bem fácil assim, mesmo usando aquela casa, tem que fazer sempre uma manutenção. É a pintura, é a torneira, é outra coisa que precisa de ser feita. Agora, se para de usar aquela casa, então a degradação acentua. Na nossa vida é o mesmo procedimento. A questão de não lembrarmos do período anterior é para que nós façamos os movimentos, para que nós tenhamos novos impulsos, para que nós tenhamos a condição, num processo de melhora de conduta, resgatar os fios anteriores. Então, quando se fala de fio do destino que determina a vida nossa, que determina a vida do ser humano. Fica bem fácil assim da gente observar um relacionamento, né? O jovem teve um relacionamento com aquele colega e depois esse colega arrumou um trabalho num estado distante, numa localidade distante. Assim que esse que ficou pode ir visitá-lo, ele vai visitá-lo. Quer dizer que os fios do relacionamento estavam tão fortes que a pessoa atravessou um oceano para ver aquele conhecido.
fios de amor também, e a gente vai observando assim, que não tem distância. Então nós estamos sempre envolvidos com todo tipo de fios. Nós olhamos para uma pessoa, aquela pessoa volta o olhar dela para a nossa direção. Nós pensamos numa pessoa, aquela pessoa comunica conosco. Nós desgostamos, criamos fio com aquilo que nós desgostamos. Então nós vamos caminhando na vida assim, fazendo fios. Fios bons e fios que não são bons. Os fios fortes que nós construímos, esses fios é que vão possibilitar a nossa vinda novamente na matéria grosseira, naquela família com as mesmas tendências. Então não tem hereditariedade nem da mãe nem do pai. Tem espíritos que têm as mesmas tendências. É isso que nós precisaríamos de perceber. O que melhora essas tendências, a nobreza, a polidez, que se observarmos o trabalho que uma criança dá, e depois, muitas vezes, pelas influências que esse que recebeu muitas coisas boas durante a sua infância, agora, muitas vezes, não tem comportamento de agradecimento. Então, o que acontece? Ele mesmo está desfazendo os laços, aqueles laços que o trouxe para aquela moradia, com aquela mãe, com aquele pai, com aquela maneira boa que existiu, que possibilitou que ele amadurecesse. O mistério do nascimento. Então, nós tínhamos que observar assim, o conhecimento das leis que o Criador nos possibilitou, porque uma coisa bem simples assim, né? Se Jesus fala assim que ele não veio contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram, e ele veio confirmar, então junto com a confirmação dos ensinos verdadeiros que já existiam quando Jesus veio, ele trouxe muitos outros simples, que aquilo que plantas has de colher. Isso é bem importante assim, porque até então existia uma lei que era olho por olho. Então a pessoa jogou uma pedra, ela toma uma pedrada. A pessoa falou mal, ela recebe uma palavra ruim. Então hoje é assim, fazer para o semelhante aquilo que ele quer receber. Então aquilo que nós queremos receber. Então nós tínhamos que desenvolver essa nobreza, essa polidez. Mas nós temos que desenvolver também aquela condição da consideração. Porque se eu considero o meu próximo, eu não dou folga para ele atuar comigo de maneira que não é boa. Então eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que colocá-lo no lugar dele e tenho que ter essa condição também de colocar no meu lugar. Nós tínhamos que caminhar assim. E é bem interessante porque quando a criança é pequena e ela caminhando ali com o adulto, então numa fase daquele tamanho que aquela criança se encontra, muitas vezes ela não quer segurar mais a mão do adulto e muitas vezes o adulto também deixa ela para que ela fique mais esperta com suas perninhas. E ela toma os tombos. A referência que o adulto dá para aquela criança é assim, olha onde você pisa. Você tem que olhar para o chão. Olha onde você pisa. Então o que o adulto está fazendo? Está trazendo a criança para o presente, para o momento. Porque até então a criança não precisava de preocupar, porque o adulto estava segurando a mão dela. Agora o adulto quer que ela emancipa. Então ele larga a mão dela e ela muitas vezes cai. Então o que acontece? Os posicionamentos equilibrando. Porque um adulto que passou por uma situação assim, depois a gente vê que quando ele tem filhos, ele usa do mesmo critério, dos posicionamentos. Então o verdadeiro amor é assim. Então o que o espírito humano vai levar na continuação da sua vida, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ficou impregnado dentro dele. E é bom a pessoa ir lembrando assim, a maneira correta. Se nós não tivermos a maneira correta, dentro de nós tem um equilíbrio. Faltou a maneira correta,
de considerar o nosso semelhante. A consideração é de todas as maneiras. É sendo agradável, quando olha para aquele semelhante, ele é agradável de ser visto, ele apresenta uma nobreza no seu traje, o jeito que ele se porta. Então, de todas as maneiras, nós somos um reflexo. Esse jeito bom, o jeito que a pessoa executa as funções, a confiança que ela apresenta-se como confiável, é isso que nós vamos levar assim que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Faltou as maneiras corretas, outras coisas não têm valor. É debulho. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que trabalha somente para ter as coisas na matéria grosseira. Somente para usufruir com lazeres e prazeres. Aquela pessoa vai apresentar mais idade, vai apresentar sem saúde, a falta de atividade, de perspectiva interna, faz com que aquela pessoa comece a ter o esquecimento. Então, o jeito que a pessoa vive, nessa época mesmo, ela já colhe. Então, o mistério do nascimento é assim: não tem injustiça. Se a pessoa nasceu sem saúde, é porque numa época anterior ela transgrediu muito com alimentos inadequados, costumes inadequados. Cuidou muito das coisas que não era da responsabilidade dela. Ela não plantou uma maneira. Se ela nasce num lar desequilibrado, ela também não plantou uma maneira de ter uma coerência durante a sua vida. Então, não tem salto na criação, porque se os moinhos de Deus moem devagar, então o que acontece? Quando uma pessoa está trabalhando com o tear, a gente vê assim, né? Tantos de fios entrelaçando, e quando tem um bordado para ser feito, pode ser o nome que uma pessoa está querendo, aqueles fios entrelaçam de uma maneira que depois, quem nunca viu, pensa assim: como é que é possível sair um nome com esses fios entrelaçando? Então os moinhos de Deus são assim. Os fios se entrelaçam. Depois, cada um vai ter que colher aquilo que ele fez, mais acentuadamente. Naquele ensino de Jesus fala que aquilo que plantas, aquilo que hás de colher. O mistério do nascimento é assim. Aquele pai que numa época anterior dificultou a vida dos filhos, porque o amor verdadeiro que nós ouvimos dos pais é assim, né? É possibilitando tudo para a família e sempre possibilitando a mais. Então, aquela condição desse amor, desses pais, a gente vê muito assim. No caso de presenteá-los com veículos, normalmente o acidente acontece com jovens recém-possuidores de carta. Por quê? Porque o presente foi dado a mais, aquele jovem não apresentava o amadurecimento, aquele pai não deu para aquele jovem o amor verdadeiro. E é bem grave assim, porque muitas vezes ainda repete o presente e depois repete outra vez aquele acidente. Então, qual é o procedimento que eu estou tendo para a minha vida? Pois se eu, de uma maneira geral, eu estou entrelaçando com os fios do destino de todas as maneiras, com o que eu vejo, independente do que eu vejo, eu sempre tenho um pensamento que eu teço sobre aquilo que está sendo visto. Tem um sentimento que eu teço sobre aquilo que foi visto. E depois tem muitos e muitos que ainda têm uma opinião. Mas aquilo que está sendo visto está numa localidade distante e que não temos acesso muitas vezes, e que muitas vezes aquilo já foi passado, que está sendo visto, já aconteceu em épocas anteriores. Nós fazemos esse trabalho assim, de caminhando sem refletir qual é a importância que eu tenho para esse que eu estou vendo, ou qual é a importância que aquilo que eu estou vendo tem para a minha vida. Essa é que eu vou levar para a matéria fina. E a gente vai observando que na família a gente encontra muitas pessoas que são vazias por dentro.
É isso que cada um tem que lembrar. São vazios. Porque está sempre ocupando com aquilo que não é da conta dele. Está sempre falando daquilo que não é da conta dele. É mais fácil observar assim uma programação de uma TV. Então a pessoa se envolve naquela programação. E aquela programação é fictícia. Uma pessoa, normalmente, tem uma facilidade de escrever um romance. E agora, aquele romance está sendo apresentado. Então as pessoas seguem aquele romance. Não tem substância para a vida interna da pessoa. É isso que cada um tem que lembrar assim. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para ter substância? Então, se a criança veio para essa terra, ou sadia, ou sem saúde, ela veio com a venda nos olhos, porque nós não podemos saber do nosso passado, para não ficarmos como espectadores. Então, quer dizer, de uma maneira geral, ela veio rica. Como é essa riqueza? Riqueza de valor, porque ela passou a ser querida naquela moradia, do conhecido daqueles que frequentam aquela moradia. Então, aquela criança veio rica para essa terra, porque, de uma maneira geral, estou falando assim, sempre com uma família normal, uma família equilibrada. Então, ela veio para essa terra de uma maneira que ela veio rica, pois ela é querida, ela é zelada, ela é cuidada, é higienizada, com saúde ou sem saúde. Agora, quando envelhecemos, ficamos com medo. Então, o que aconteceu? A riqueza que nós tínhamos, gastamos, não fizemos novos plantios, agora estamos saindo dessa terra empobrecidos, sem consideração, sem perspectiva, e muitos sem saúde, sem o domínio das funções. Então, até então, a pessoa ainda tinha o domínio das funções. Depois, agora, o comportamento que a pessoa teve, o jeito que ela viveu durante a sua vida, perde a consideração, perde todos os valores. Então, ela vai para a matéria fina, pobre. É isso que cada um tem que lembrar. Na matéria grosseira, ele adquiriu muitos valores, mas dentro dele, qual o valor que ele tem? Esses comportamentos somos nós. Então, qual é o procedimento que eu tenho que ter para me tornar diferente? Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que nos aprofundarmos nos estudos. Essa constatação de nós ficarmos envelhecidos e empobrecidos pode ter muitas coisas materiais, mas estamos empobrecidos, porque uma pessoa evoluída, ela não sujaria o rio, ela não faria tanto lixo. É isso que cada um tem que lembrar assim. Então, o jeito que nós estamos tendo, o jeito que nós estamos comportando na nossa vida, para sairmos dessa terra enriquecidos. Aquela condição assim do reino de Deus vir até nós, quer dizer que para o reino de Deus vir até a minha pessoa, até a minha habitação, então a minha habitação teria que ser um jardim, teria que ser um paraíso. Eu teria que me comportar com muita nobreza, com muita polidez. Mistério do nascimento. Então, se nós não estamos comportando assim, se nós não estamos valorizando aquilo que nós temos, e aquela referência que o corpo físico fica envelhecido, então entra as limitações. A gente pode observar assim, que depois de uma determinada idade, as pessoas não gostam de dirigir à noite, não gostam de dirigir quando está chovendo. Então o que acontece? Diminui o reflexo. Aquela dona de casa, muitos afazeres, agora ela passa para outros. E muitas vezes ela fala que não quer mais fazer aqueles afazeres. Quer dizer que o corpo físico apresenta a limitação. Então é uma condição física. Mas a dignidade da pessoa, o valor, aquele carinho, aquela coisa boa,
que quando chegou nessa terra trouxe a coragem da criança de cair e levantar, a coragem daquela criança de ir para os ambientes de ensino, depois, quando é maior, a coragem de fazer aquele passeio com o ambiente de escola, e muitos que na família sempre tem um, que veio de localidade distante, ou o próprio veio de localidade distante. Agora envelhecemos e perdemos tudo isso. Então tínhamos que voltar para a matéria fina, numa condição muito melhor, porque nós sabemos aqui que na vida física tem graus, porque aquele que é empregador é diferente do empregado. Aquele que é o comandante é diferente do comandado. Isso é físico, quer dizer que tem graus. Então na matéria fina tem graus também. Por isso que tem o nome de regiões de luz, tem o nome de paraíso, tem o nome também de regiões das trevas. O procedimento que eu estou tendo, para qual região que eu vou. Porque na vida seguinte, do meu retorno aqui, vai ser conforme eu estou fazendo nesta época. Não tem uma diferença. É isso que cada um precisa de ter dentro dele. Então, muitas vezes, as pessoas veem os outros e falam assim que não compreende. Mas se já está tecendo um comentário, então o que acontece? Ele pode não compreender, mas qual é o procedimento que ele está tendo para, na época seguinte, ele não ter que viver aquilo que esse está vendo aquele outro vivenciar. Para voltarmos para a pátria do Espírito, que é o paraíso, nós temos que fazer o paraíso aqui. Então nós temos que fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos. Então quer dizer que nós temos que dar para o nosso próximo o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquela condição de respeitá-lo, de aquela condição de mostrar que existe uma diferença, um grau. Porque quando tem um amor verdadeiro, aquele que recebe o amor verdadeiro pode ser uma repreensão, pode ser uma outra maneira, porque o amor não é só conceder, pode ser punir. Então o que acontece? Ele vai aprender com o amor verdadeiro que nós viermos a dar a ele. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa condição assim. É aquela condição de equilíbrio durante a nossa existência. Então o espírito humano tem que lembrar que ele é que tem que orientar-se. Ele é que precisa de observar o trabalho que existe em ter que fazer o terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores, para ir alinhando. É isso que nós precisamos de ter na nossa vida, esse alinhamento, esse cuidado. Então o espírito humano é que é responsável por ele mesmo. Então a pessoa pode auxiliar uma outra pessoa com uma informação correta, com uma maneira de ser, mas de uma maneira geral, a gente vai observando assim, que é o próprio é que tem que fazer aquilo que ele precisa para a sua vida. Compreender direito as informações, aquela condição bem importante assim. Se a criança tem um comportamento bom, ela recebe o auxílio daqueles adultos que estão nas proximidades da sua vivência ali. Se ela não tem um comportamento bom, esses mesmos adultos não dão a ela aquilo que ela está precisando. Então o que acontece? Ela foi punida. Conosco acontece a mesma coisa. Se nós não tivermos um comportamento bom com os nossos semelhantes, conosco mesmo, então nós perderemos com os nossos semelhantes, perderemos a atenção, perderemos aquilo que poderiam nos possibilitar. Então o mistério do nascimento é essa condição muito boa que o Criador nos possibilita. Aquela condição bem importante assim de nós não lembrarmos da época anterior, porque temos que viver, então temos que ter o impulso, temos que fazer o movimento. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.